na parte de quarta-feira, sombra ou corpo. Vamos ler então Colossenses 2 e os versos 16 a 19. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Queridos, a Bíblia no Antigo Testamento fala do santuário terrestre. A velha aliança, a antiga aliança, tinha um santuário, era o santuário da terra. A nova aliança tem um santuário, que é o santuário celestial. Você pode entender o santuário celestial da nova aliança, do Novo Testamento, se você entender o santuário da velha aliança, o santuário terrestre. Lá no santuário terrestre existiam 7 sábados cerimoniais. Além do sábado da lei de Deus, que é o 4º mandamento da lei de Deus, o 4º mandamento de Êxodo, capítulo 20, versos 8 até o verso 11, ali diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. E por que não deveremos fazer nenhuma obra? Porque Deus nos deu exemplo. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, Ele nos deu exemplo, descansando, abençoando e santificando o 7º dia. Por isso, neste 4º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, aqui ele diz, no verso 11: porque em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meu querido irmão, Deus nos deu o exemplo descansando no sábado. Jesus nos deu o exemplo descansando no sábado. Porque em Lucas capítulo 4, verso 16, diz que Jesus Cristo tinha como hábito, como costume, ir à igreja todos os sábados. Leia Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Era o seu costume que ele aprendeu com a sua mamãe Maria, que o ensinou a ler a Bíblia. Ela foi a sua professora e ele aprendeu a ler na Bíblia. E ele tinha por costume desde a infância ir à igreja aos sábados. Aqui diz: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Na criação, Deus descansou no sábado. E aqui diz que Jesus Cristo, quando viveu os seus 33 anos na terra, ele descansava no sábado. Ele ia aos sábados à igreja. E quando ele morreu, os seguidores de Jesus Cristo continuaram guardando o sábado. Lucas capítulo 23. Lucas 23 e o verso 54. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes e no sábado descansaram segundo o mandamento. As seguidoras de Jesus Cristo, elas guardavam o sábado antes dele morrer e depois que ele morreu continuaram guardando o sábado. Somente no primeiro dia da semana, diz Lucas 24, verso 1, foi só no primeiro dia da semana que elas foram ao túmulo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. E os apóstolos de Jesus? Será que eles continuaram guardando o sábado? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Vamos ver o verso 14. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, falando de Paulo. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal e silêncio, disse: e agora vem o sermão de Paulo na igreja no sábado, ali em Antioquia da Pisídia. E quando ele terminou o sermão, em Atos capítulo 13, verso 42, veja o que aconteceu. Verso 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Verso 44.
no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. De sábado em sábado eles se reuniam. Paulo continuava guardando o sábado. Em Atos capítulo 17, falando de Paulo, verso 1... Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, era o seu costume ir à igreja todos os sábados. Foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Queridos, no Antigo e no Novo Testamento, o povo de Deus guardava o sábado. Não guardavam o sábado para se salvarem, mas guardavam o sábado porque eram salvos em Jesus Cristo. A lei não salva. Quem salva é unicamente o sangue de Jesus Cristo. Mas todos os salvos se tornam obedientes. Eles vivem uma vida fora do pecado, não mais escravos do pecado. Eles se tornam obedientes aos mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo, que nos gera como novas criaturas, nos habilita a obedecer os mandamentos de Deus, assim como os apóstolos. No Antigo Testamento, no santuário da terra, existiam 7 sábados cerimoniais, que não pertenciam à lei dos 10 mandamentos, pertenciam à lei cerimonial. Existiam 7 festas sagradas. A primeira festa sagrada era a Páscoa. Depois vinha a festa dos pães asmos. Depois vinha a festa das primícias. Depois vinha a festa do Pentecostes. Depois vinha a festa das trombetas. E então vinha a festa do dia da expiação, Yom Kippur, no dia 10 do 7º mês. E a última festa era a festa dos tabernáculos, conhecida como Festa da Colheita. Meu querido irmão, estas 7 festas, elas tinham 7 sábados, 7 feriados que eles não trabalhavam. Mas não tinham nada a ver com o sábado da lei de Deus, do 4º mandamento da lei de Deus. Estas festas sagradas, elas deixaram de ser praticadas na nova aliança, porque o santuário da terra foi destruído no ano 70. E o santuário do Novo Testamento é o santuário celestial. Então não era mais necessária a obediência a estas leis cerimoniais. Os 7 sábados cerimoniais não mais existiam. Queridos, é sobre estas festas, sobre esses dias de luas novas e sábados que Paulo está falando. Paulo, aqui em Colossenses, não se refere à santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Portanto, quando nós lemos Colossenses capítulo 2, verso 16, lembre-se que Paulo era um filho de Deus fiel e obediente aos 10 mandamentos. Ele não ia mandar ninguém desobedecer os 10 mandamentos. Mas o que Paulo quer dizer então em Colossenses 2,16? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, por causa da lei cerimonial. Na lei cerimonial existiam comidas e bebidas. E o que mais? Dias de festa e lua nova ou sábados. Eram 7 sábados cerimoniais. Ele não está falando do sábado da lei de Deus. O contexto de Colossenses 2,16 é a lei cerimonial. E ele prova isto no verso 17, dizendo: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Todas estas festas sagradas, esses sábados cerimoniais, eram sombra de coisas vindouras. Tudo se cumpriu em Cristo. Tudo correspondia ao ministério de Cristo que seria exercido no santuário celestial. Porque Jesus não exerceu um ministério no santuário da terra, mas ele exerce um ministério no santuário do céu, onde ele está sentado à direita do Pai. O santuário celestial tem o lugar santo, tem o lugar santíssimo. O santuário celestial tem no Santíssimo a arca do concerto, os 10 mandamentos. Isto está claro em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Aqui diz, Apocalipse 11, 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Esse é o santuário celestial. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. João viu em visão o Santíssimo do santuário celestial. E ele viu ali a arca da aliança. A arca da aliança é onde estavam os 10 mandamentos.
Meu querido irmão, a lei de Deus nunca foi abolida. Embora o santuário da terra tenha sido destruído, mas Jesus Cristo inaugurou o santuário do céu. O santuário do céu tem o lugar santo, onde existe o altar de incenso, onde Jesus Cristo intercede por você e por mim, e tem o Santíssimo, onde está o trono de Deus, a arca da aliança, com os 10 mandamentos, não a cópia, mas 10 mandamentos originais. A lei de Deus é eterna, porque Deus é eterno. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 7, a lei de Deus é santa, justa e boa. Por quê? Porque Deus é santo, justo e bom. Colossenses capítulo 2, 16 é mal interpretado por aqueles que não querem guardar os mandamentos de Deus. Os sábados cerimoniais, representados pelas 7 festas sagradas do santuário da terra, eram sombras das coisas futuras. Mas o sábado da lei de Deus é uma lembrança, é um memorial da criação, da primeira semana, a semana da criação do mundo. Meu querido irmão, de todas aquelas festas que existiam no santuário da terra, elas correspondem ao ministério de Jesus Cristo, começando com a Páscoa. E a Páscoa do Novo Testamento é a morte de Jesus na cruz. A festa dos pães asmos do Novo Testamento é a Santa Ceia. É realmente a cerimônia que Jesus instituiu no lugar dos pães asmos, porque é na Santa Ceia que você bebe do sangue de Jesus Cristo, representado pelo suco da vide, e come do pão, que representa o corpo de Jesus Cristo. No Novo Testamento, no contexto do santuário celestial, a festa das primícias apontam para a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Jesus ressuscitou não sozinho, mas uma multidão ressuscitou com ele. São as primícias dos mortos. Jesus e aqueles que ressuscitaram com ele são as primícias dos mortos. E essas primícias dos mortos foram levadas para o céu e apresentadas diante do Pai. E o Pai aceitou as primícias dos mortos. A seara dos mortos ainda está morta, esperando a volta de Jesus, e então a seara dos mortos será ressuscitada. Então, queridos, a festa das primícias do santuário da terra apontava para a ressurreição de Jesus Cristo com aquela multidão que ressuscitou com ele. E a festa do Pentecostes aconteceu exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi o dia do Pentecostes em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e Pedro pregou e 3.000 almas foram convertidas. Portanto, o dia do Pentecostes no santuário celestial foi o dia da entronização de Jesus no santuário celestial. E cumpriu-se a promessa que ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado em forma de chuva temporã sobre a igreja de Deus. E a festa das trombetas no santuário celestial, ela foi a proclamação: chegou a hora do juízo. Essa proclamação começou por volta do ano de 1830, 1833, quando Guilherme Miller e todo o seu time, a sua equipe, começaram a pregar. Chegou a hora do juízo. Todos estavam esperando a volta de Jesus para 1844, mas não era a volta de Jesus, era a chegada do juízo celestial. A festa das trombetas do santuário celestial mostra os 10 anos que antecederam o ano de 1844. 10 anos de pregação intensa. Mais de 100.000 pessoas se uniram ao movimento adventista millerita, se preparando para a volta de Jesus em 1844. Mas não aconteceu a volta de Jesus. Iniciou-se o juízo celestial, que é a sexta festa do santuário celestial. Exatamente o dia da expiação. É o Yom Kippur do santuário celestial, quando Jesus Cristo entrou no Santíssimo para iniciar o juízo, para abrir o livro selado com 7 selos que ele recebeu da mão do Pai. O Pai não podia abrir esse livro selado com 7 selos, conforme diz em Apocalipse capítulo 5 e o verso 5, João estava chorando porque ninguém podia abrir o livro,
Mas um dos anciãos disse para João: eis aí o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro, porque ele morreu e com o seu sangue ele tem autoridade para abrir os 7 selos do livro. Queridos, o desselamento do livro selado é o juízo celestial em 7 fases. Esta é a 6ª festa, a festa da expiação do santuário celestial. Unicamente uma festa está faltando, meu irmão: a festa da colheita, chamada de festa dos tabernáculos. Esta festa da colheita durava 7 dias e será a volta de Jesus, que vai recolher os salvos e levá-los para o céu, numa viagem espacial de 7 dias. Será então a coroação do plano da salvação, sendo arrebatados para o céu numa viagem espacial de 7 dias. E então vamos entrar na Nova Jerusalém. E então vamos receber das mãos de Jesus a coroa de ouro. E ele dirá: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.